Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem, e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. No episódio de hoje, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica, para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em Coleção Completa, Collection Completed, 1980. Lentamente pelo espaço, primeiro captando a sala abafada pela luz amarelada, prateleiras de madeira alinhadas com precisão obsessiva, corpos imóveis de cães e gatos empalhados em poses artificiais, olhos de vidro refletindo sombras imóveis, o ar pesado misturado ao cheiro de verniz e serragem. Depois aproximando-se de Jonas, que permanece sentado, rígido, o rosto congelado em uma expressão de autoridade vazia, como se ainda esperasse ser obedecido. O silêncio domina o ambiente, quebrado apenas pelo ranger distante da casa antiga. Anita surge lentamente ao fundo. Seus passos cautelosos atravessam o espaço que antes fora vivo. Jonas não reage. Seus olhos fixos parecem vigiar tudo e nada ao mesmo tempo. As ferramentas repousam próximas, agora limpas, organizadas com um cuidado quase cerimonial. Anita se aproxima, observa a composição final, ajusta um detalhe imperceptível, como se estivesse completando uma tarefa doméstica rotineira. O vazio na prateleira central não existe mais. A câmera se afasta devagar, atravessando novamente os animais silenciosos, detendo-se por um instante no sorriso contido de Anita, que respira fundo, finalmente envolta por uma ordem absoluta. O enquadramento final abandona o interior da casa, recuando para a noite imóvel do lado de fora, onde nenhuma voz se levanta, nenhum som rompe o equilíbrio recém-imposto, e tudo permanece definitivamente quieto. Houve um instante esquecido. Voltemos ao ponto em que nada parecia definitivo. A casa ainda respirava outro ritmo. A luz da manhã atravessava as cortinas claras, revelando móveis antigos, tapetes gastos e fotografias que guardavam um tempo em que o silêncio não era ameaça. Jonas atravessava o espaço com passos precisos, ajustando objetos quase imperceptivelmente, enquanto o tic-tac do relógio marcava uma ordem que ele conhecia bem. Do lado de fora, um latido distante rompia o ar, estranho, deslocado. Pouco depois, Anita surgia à porta com um pequeno embrulho vivo nos braços, um animal resgatado, tremendo, sujo de rua. O gesto era simples, quase inocente, mas algo se deslocava no ar. Jonas observava em silêncio, os olhos estreitos, enquanto o espaço doméstico começava a se encher de sons, cheiros e movimentos que não pediam permissão. Outros animais viriam. A casa mudava lentamente, e com ela, algo invisível se contraía. Jonas agora adentrava em um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. O incômodo tornava-se método. As caminhadas pela casa eram inspeções. O silêncio desejado transformava-se em exigência. As primeiras ferramentas surgiam como solução prática, quase racional. Um corpo imóvel parecia devolver a ordem perdida. Logo um segundo, um terceiro. Os animais retornavam ao espaço doméstico transfigurados, quietos, obedientes, alinhados. Cada nova peça reforçava a sensação de domínio, enquanto Anita, recolhida, assistia à transformação do lar em algo irreconhecível. Jonas estava entre a luz do herói e a escuridão da sombra.
entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, convencido de que organizava o mundo, sem perceber que se tornava parte daquilo que tentava controlar. Anita permanecia ali, silenciosa, absorvendo cada gesto, cada ensinamento involuntário. Quando o último espaço na prateleira se revelou vazio, a inversão se completou. As mesmas mãos que haviam imposto a quietude aprenderam a devolvê-la. Neste momento surge uma pergunta que ecoa dentro daquela casa imóvel. O que acontece quando o desejo de ordem exige, como preço final, Passos falam antes própria das palavras. A casa onde Jonas e Anita coexistem não é apenas um abrigo físico, mas um organismo sensível que responde às tensões invisíveis ali depositadas. A iluminação amarelada, os corredores estreitos, o acúmulo progressivo de corpos imóveis e o silêncio artificial constroem um ambiente onde o inconsciente começa a se impor. Cada prateleira preenchida revela não apenas ordem, mas contenção forçada. A trilha sonora quase ausente reforça essa suspensão emocional, como se o mundo estivesse prendendo a respiração diante de algo que não deveria acontecer, mas acontece. Sob essa superfície doméstica, padrões universais emergem com clareza desconfortável. A perda da função social de Jonas, o fim abrupto de seu papel no mundo exterior, ativa uma busca desesperada por sentido e pertencimento. Anita, ao acolher vidas descartadas, encarna um movimento oposto: expansão, cuidado, ligação com o instinto vital. Esses vetores não dialogam, colidem. O que se manifesta ali não é um conflito individual isolado, mas um eco profundo de experiências humanas recorrentes, a ameaça do vazio existencial e o medo ancestral de perder o controle sobre o próprio território psíquico. A escuridão da sombra se instala de maneira gradual e insidiosa. Ela não surge como explosão, mas como método. Jonas passa a justificar cada gesto como necessidade, cada crueldade como organização. A violência se disfarça de ordem e o afeto é substituído por domínio. O resultado é uma cisão irreversível. Quanto mais ele tenta silenciar o mundo externo, mais ruidosa se torna sua paisagem interna. A sombra, negada e racionalizada, ganha corpo, ferramentas e ritual próprio, até exigir um preço que não pode mais ser evitado. A imagem de Cronos devorando os próprios filhos surge aqui não como citação erudita, mas como espelho simbólico inevitável. Jonas, diante da passagem do tempo e da perda de função, tenta impedir a transformação natural da vida ao seu redor. Ao eliminar aquilo que cresce, se move e faz ruído, ele acredita estar suspendendo o avanço do tempo e restaurando uma soberania perdida. Assim como Cronos não suporta aquilo que anuncia mudança. Devora, fixa, imobiliza. O gesto não nasce do ódio puro, mas do pânico diante daquilo que escapa ao controle e anuncia o fim de uma era pessoal. Nesse campo simbólico, o arquétipo do herói não se manifesta como salvador luminoso, mas como sua inversão distorcida. Jonas assume para si a missão de restaurar a ordem, acreditando agir em nome de um bem maior. Essa falsa investidura heróica sustenta sua descida, pois todo gesto passa a ser legitimado por uma narrativa interna de necessidade e correção. A função arquetípica, quando sequestrada pela sombra, não conduz à integração, mas à tirania interior, onde o mundo precisa ser sacrificado para que o ego não colapse. As imagens iniciais retornam transfiguradas. O silêncio que antes era conforto torna-se cárcere. A ordem doméstica, antes discreta, converte-se em mausoléu. Aquilo que foi expulso, o afeto, o movimento, o vínculo, retorna sob a forma de vingança silenciosa, reorganizando o espaço a partir das mesmas regras impostas. Anita não rompe o sistema, ela o conclui. Ao final resta a reflexão mais profunda. O que se perde quando alguém tenta congelar a vida para não encarar o próprio vazio? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu Como a Psicologia Analítica Interpretaria. Coleção completa. Collection Completed, 1989.